Fala galera, mais uma aula aqui de economia. Vamos falar hoje aqui do fenômeno da globalização e suas consequências econômicas e sociais e políticas. Então, a gente começa aqui falando da questão do neoliberalismo. O neoliberalismo ele surge após a queda do Muro de Berlim em 1989 com o final da Guerra Fria. Então pode ser entendido em sua dimensão econômica, né, a globalização, e sua dimensão política, o Estado mínimo. E aqui vale ressaltar a historinha, né, de que houve a Guerra Fria, né, todo mundo ficava discutindo se era melhor um modelo de economia onde o Estado fosse muito presente ou um modelo de Estado um modelo que o Estado fosse pouco presente na economia, a questão de influenciar preços, né, influenciar os rumos da economia, né? E com a queda do Muro de Berlim, o mundo assumiu a postura de que a posição hegemônica era dos Estados Unidos e que esse modelo de neoliberalismo precisava ser adotado por todos os países. Na teoria, se todo mundo adotasse o neoliberalismo ao mesmo tempo e se nesse neoliberalismo houvesse o livre fluxo de informações, livre fluxo de mercadorias, livre fluxo de pessoas trabalhadoras, livre fluxo de barreiras tarifárias e tudo mais, fosse tudo livre, na teoria isso daria muito certo. E a ideia central aqui que a galera comprou essa ideia e foi isso que fez o Collor aqui no começo dos anos 90 abrir a economia, né, para o mercado exterior, mas isso não foi uma ideia só do Collor. Todos os países aqui, para não dizer a grande parte, adotou essas políticas nessa mesma época, né, sendo ali a Alemanha, a Argentina, né, Bolívia, Chile já estava nessa onda aí desde o Pinochet, né? Então essas práticas foram adotadas com essa esperança de que a economia iria melhorar, dado que todo mundo ia adotar esse modelo que seria melhor, né? Sem tanto protecionismo. O desenvolvimento tecnológico, as forças capitalistas liberais exigiam a flexibilização da produção, do trabalho, do consumo e das leis econômicas. E aí estabeleceram ali o Consenso de Washington, que foi um churrascão que a galera fez lá em Washington, nos Estados Unidos, capital ali. E lá juntaram ali todos os líderes políticos, inclusive dos países aqui da América Latina. E nesse churrascão aí a galera falou, ó, pessoal, vamos todo mundo entrar nessa onda aí, que vai ser legal para todo mundo. E todo mundo realmente acreditou. E esse consenso de Washington foi quando todo mundo concordou num pacote de medidas formulados por economistas das instituições financeiras como o FMI, Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Essas ideias tornaram-se a política oficial do FMI e as receitas para promover o ajustamento macroeconômico dos países subdesenvolvidos que passavam por dificuldades econômicas, como é o caso do Brasil. Entre o conjunto de ideias que estavam presentes ali, a maioria delas incluíam essa lista de práticas aí, que é disciplina fiscal, ou seja, o governo tem que gastar menos do que ele arrecada, reforma tributária para aqueles países que tinham problemas de déficits na estrutura ali das suas contas públicas, né? Então, uma reforma tributária que, de certa maneira, melhorasse a condição de captação de impostos, né? Desburocratização, diminuição da quantidade de impostos, né? Não necessariamente o valor total de tributação, né? Aí, pelo contrário, né? Eles até pensavam em, às vezes, aumentar a taxa de juros em períodos de recessão, né? Pela fórmula do FMI ali para melhorar justamente a disciplina fiscal, a desregulamentação da economia, ou seja, ter menos burocracia para abrir um negócio, ter menos burocracia para fazer um projeto ambiental, menos burocracia para tudo,
e menos burocracia até para produtos financeiros, né, que isso que realmente talvez tenha sido o que desencadeou a crise de 2008, lá quase 18 anos para frente, né, a desregulamentação da economia, que já vinha lá desde o governo da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, né, a Thatcher lá na Inglaterra, né, primeira-ministra, e o Ronald Reagan ali nos Estados Unidos. Liberação das taxas de juros, liberalização, né, das taxas de juros, deixar que elas flutuassem ao sabor do mercado, taxas de câmbio livre e competitivo, ou seja, câmbio flutuante. Então, o câmbio aqui não seria mais determinado pelo governo, seria imposto, né, pela oferta e demanda, como é hoje, né? Só que hoje em dia a gente tem um câmbio flutuante sujo, que se fala, né? Porque apesar de ter o nome de câmbio flutuante, se comportar como um câmbio flutuante, a hora que o negócio está saindo de controle, o governo entra fazendo o swap cambial ou swap cambial reverso, que é para aumentar ou diminuir o preço do dólar em reais aqui no Brasil. Revisão das prioridades dos gastos públicos, né? A maior abertura para o investimento estrangeiro direto, né? Trazer mais empresas. E por fim, o fortalecimento do direito da propriedade privada, né? Isso para acabar com o fantasma do comunismo. Os objetivos com isso, do consenso de Washington, eram reestruturar ali o capitalismo, a desoneração fiscal do capital, ou seja, que os capitalistas pagassem menos impostos, o rigoroso esforço de equilíbrio fiscal, ou seja, que o governo não gastasse mais, que deixasse para o setor privado, o corte violento no gasto público, né? Então os estados deveriam fazer só o mínimo ali, né, pela leitura neoliberal, programas de reformas administrativas, previdenciárias e fiscais, administrativas porque tinham muitos empregados do governo que não faziam nada, e isso de certa maneira existia principalmente em algumas empresas estatais de antigamente, não podemos negar, né? Não que isso ocorra hoje e que também todos os trabalhadores são vagabundos, não. Aconteceu já algumas reestruturações, na verdade hoje que a gente tem um cenário contrário, né? Que o trabalhador em alguns setores são muito desvalorizados, apesar de que se pegar o setor dos militares e do judiciário, os salários são estratosfericamente maiores do que em outros setores da esfera pública. Problemas previdenciários, porque existe ali algumas pontas que não fecham na questão da previdência, então porque tem mais gente recebendo do que gente pagando. O desmonte do Estado como um interventor, ou seja, o Estado não tomaria parte em setores estratégicos da economia, que as empresas fossem privatizadas, que houvesse flexibilização das relações trabalhistas, desregulamentação econômica, abertura de mercado e negociações com a FMI. Então, esse conjunto de coisas aí, a gente pode até falar que o Brasil, tardiamente, está fazendo agora algumas delas, como essa parte da flexibilização trabalhista que foi feita no governo Temer, né? Privatizações, até hoje, Paulo Guedes, é o sonho dele vender a Petrobras, né? Então, são coisas que são ali do início da década de 90, né? E hoje já estão superadas, tem outros argumentos para cada um desses objetivos aí, que às vezes vão de encontro, mas muitas vezes vão contra exatamente essas imposições. Para os defensores do neoliberalismo, o poder público não deveria manter investimentos sociais como programa de proteção aos seus trabalhadores, porque isso altera o preço de equilíbrio do salário das pessoas. Vale ressaltar um parênteses aqui, que essa turminha não acredita em desemprego, né? Pelo menos lá no início, né, da concepção, o desemprego era uma coisa que não existia, porque o que acontecia é que o trabalhador não aceitava trabalhar por um valor muito baixo. Então era o trabalhador que escolhia não estar empregado, né? Sendo que isso, depois do Keynes, vai aparecer ali uma crítica a essas ideias, né? Que existe um desemprego, que a pessoa quer trabalhar e não consegue, e existe também uma
questão do desemprego natural, que envolve ali o desemprego friccional ou às vezes uma mudança de tecnologia, né, ou outro tipo de causa, né, e esses programas de proteção ao trabalhador, assim como o salário mínimo, seguro-desemprego, essas coisas, prejudicavam a quantidade de pessoas empregadas. E de certa maneira a lógica está correta no fato de que se você não tiver seguro-desemprego, 13º, férias, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, o salário médio das pessoas vai cair e com isso vai ter mais pessoas empregadas. Não quer dizer que elas vão ter uma qualidade de vida melhor, né? Isso daí a gente entra em outra questão. Inclusive vamos debater aí na próxima aula desigualdades. Então, assim, é uma questão que hoje em dia é muito contestada. Inclusive, os países mais ricos do mundo têm salários muito maiores, proteção enorme aos trabalhadores, né? E nem por isso são pobres por conta disso. Serviços de saúde e educação pública, né? Ele não deveria manter ali, deveria passar para a iniciativa privada, né? Seguro-desemprego, já mencionei, redução da jornada de trabalho, que nunca aconteceu no Brasil, aconteceu em outros países, mas aqui parece que só aumenta, e a garantia de renda mínima, né? Que é, por exemplo, o programa Bolsa Família. Vale ressaltar que o programa Bolsa Família é um desdobramento de outros programas sociais que foram unificados, que vinham antes até do governo Lula, né, que vinham até com o governo do Fernando Henrique ali, Vale Gás e Vale não sei o que, que juntou ali e virou tudo Bolsa Família. Agora o Bolsonaro acabou com o programa, mas ele mudou de nome, continua dando o benefício. E é uma coisa assim que isso foi feito aí praticamente quase 10 anos aí depois do Consenso de Washington, e hoje em dia é completamente reconhecido como uma boa política de renda para as pessoas, né? Política de renda mínima, né? Uma coisa elogiada, muito estudada no mundo inteiro. E agora na pandemia, inclusive, a gente viu que existe a possibilidade de fazer essas políticas e não ter um caos completo na economia, né? O que vai de encontro com o contrário que os pensadores neoliberais pensavam nesse período. Então, por exemplo, o Bolsa Família, ele é um programa hoje, né, era, né, um programa elogiado tanto pela turminha dos neoliberais, futuramente, como pela turminha que é mais da esquerda, centro-esquerda. Então, para os neoliberais, gastos com proteção social, eles eram muito altos e antieconômicos, né, porque ele tornava a economia menos eficiente e onerava o empresário, né, e isso é a visão dessa turma aqui. As promessas de que as políticas neoliberais resolveriam os problemas econômicos do mundo não se concretizaram. O que houve foi um aumento da desigualdade social e regional, o aumento do poder e da riqueza das empresas transnacionais e das grandes corporações, ou seja, uma maior concentração de mercado. Então essa ideia de vamos privatizar aqui para aumentar a concorrência não se concretizou, porque existem barreiras à entrada em vários setores, principalmente aqueles que têm uma lucratividade alta, tem patente, tem custos iniciais muito altos de implementar um negócio, tem um payback, né, o tempo de retorno dos investimentos é muito longo, então nem todo mundo consegue entrar competindo nesses mercados e por isso acabaram se formando oligopólios e monopólios que acabaram onerando com certeza a população que tem menos poder de compra. O aumento do poder e da riqueza, já falei, e fragilidade de todos os países frente a crises econômicas sucessivas, como a crise do México, da Argentina, da Ásia, do subprime. Então todos os países que adotaram essas medidas ficaram mais inseridos no mercado internacional e por isso quando bateu uma crise, bateu mais forte aqui, até mesmo mais forte do que nos países que originaram essas crises. A receita para países subdesenvolvidos na época era a reforma do Estado, privatizações, desregulamentação econômica, garantia do direito de propriedade, abertura e ingresso de capital estrangeiro, endividamento externo e interno, né, ou seja, eles poderiam pegar dinheiro emprestado lá fora, né, e a prioridade para o setor produtivo em detrimento das relações sociais.
Alguns impactos do Consenso de Washington foram, né, forte influência no governo Collor, Itamar FHC, houveram reformas no aparelho estatal, houve uma onda de privatizações, né, de empresas de saneamento, de telefonia e tudo mais, defesa e incentivo do setor financeiro, né, o setor financeiro realmente saiu como o maior ganhador de tudo isso e até hoje é o setor mais hegemônico que a gente tem em dominação de poder na economia brasileira. Uma forte cobertura econômica e desindustrialização, então a gente andou para trás ali na questão de quantas indústrias a gente tinha no país e a participação delas no PIB total. A busca pela estabilidade monetária, ou seja, o controle da inflação, isso realmente a gente conseguiu ter, porque também, né, se houve mais desemprego, se a renda caiu, há uma pressão menor na demanda por produtos e isso acaba controlando também a inflação, né? A manutenção de altas taxas de juros, impostos altos cobrados para os mais pobres, isso acaba inibindo um pouco a pressão no nível de preços. Aumento do desemprego, né, teve bastante, e aumento das desigualdades sociais, né? Hoje o Brasil é o país mais desigual do mundo. E a alta dependência a empréstimos do FMI. E aqui nessa parte já não estou pegando tanto o Brasil, porque o Brasil não passou por tantos percalços a partir da década de 90, mas os outros países que adotaram o neoliberalismo estão abraçados aí com o FMI até hoje, né? O caso da Argentina, por exemplo, que rola dívidas e dívidas aí faz mais de 20 anos. Parte aí no fenômeno da globalização, só para terminar aqui, parte dos pesquisadores considera que a globalização se iniciou ali com as grandes navegações, né? O pessoal vai longe ali no quanto quer justificar o termo de globalização, né? A Revolução Industrial também serviu como impulso ao pensamento de expansão dos mercados de produção, né? É um embrião ali do processo de globalização, né? E eu acho que aí é muito mais condizente, porque foi perto da Revolução Industrial que Adam Smith escreveu o seu livrinho, né? E as ideias deles ficaram famosas ali, dos clássicos, no sentido de que quanto maior o mercado que um produto atinge, maior vai ser a riqueza das nações. Porque não adianta nada você dividir sua fábrica em vários setores para várias pessoas fabricarem alfinetes e produzir muitos alfinetes, então tem uma produtividade alta, mas eu não consigo escoar a minha produção. E naquela época, né, antes da Revolução Industrial e antes mesmo da Revolução Francesa, essa turminha aí vivia num regime de monarquias, onde a presença do Estado era muito grande, né? O mercantilismo era mais predominante, então o comércio internacional ele tinha muitas barreiras. E aí, a partir desse momento, né, que houve a Revolução Industrial, que há o livro do Adam Smith e tudo mais que aconteceu na época, a economia começa a ficar mais globalizada. Então, acho que aí é um sentido mais importante da história. Não que também nas grandes navegações os caras não tenham cruzado o mundo para comprar tempero, mas é uma forma muito mais forte ali de comercializar produtos e serviços, né? Que vem depois justamente pelo avanço das tecnologias. E o avanço da onda liberal marcou o fim de algumas características do mundo contemporâneo e começou de outros processos históricos, como a globalização. A aceleração das comunicações e dos transportes, né, o encurtamento de distâncias, né, ficou mais barato e mais rápido você viajar para vários países, e o desenvolvimento das transnacionais, né, empresas que não estão ligadas a nenhum país específico ou nem mesmo aqueles que se originam. E o mundo viveu ali uma expectativa de uma grande mudança em termos sociais e culturais e econômicos, com a dissolução de fronteiras que separavam economias e culturas de diversos povos. Foi possível encontrar fontes de matéria-prima barata para produzir em países com mão de obra barata e vendê-las em outras regiões do globo. E condições que possibilitam intensa ampliação de lucros de empresas de grande porte. Não existe uma única definição para a globalização. Tem muita gente que vai discutir a diferença entre globalização e mundialização também, né? São detalhes ali, não vai mudar exatamente a essência da história toda. De maneira geral, o fenômeno
representa ali o fenômeno do avanço tecnológico dos meios de transporte, comunicação, além do impacto político, econômico e cultural na relação entre sociedades e com o mundo, e também representa a crescente interdependência entre países, refletida nos fluxos internacionais de bens e serviços, capital e mão de obra e conhecimento e tecnologia. De maneira geral, a gente tem que os aspectos positivos da globalização foram ali a disseminação da cultura científica, acadêmica, tecnológica, aumento das relações internacionais, diversificação de produtos, possibilidades de preços mais baratos, rompimento de fronteiras e novas oportunidades de negócios, possibilidade de geração de novas frentes de trabalho e a inserção da dinâmica global. E para fechar os aspectos negativos, aumento da desigualdade, desemprego estrutural, poluição global, explosão da exploração da mão de obra, fortalecimento de grandes potências, falência de pequenas empresas, práticas e imposições de políticas imperialistas e exploração financeira e oligopolização da economia, ou seja, ficou mais restrito o mercado. É isso aí, galera, espero que tenham aproveitado a aula. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, mande uma mensagem pra gente. Estamos juntos, até a próxima aula, valeu!